Você acha mesmo que o Bolsonaro teria coragem para convocar uma GLO, como você disse, para garantir o que você já explicou, não vou repetir? O Bolsonaro teria coragem de garantir, inclusive, que outras pessoas estivessem na cadeia? Então, os sinais foram dados há muito tempo. O problema é que muita gente, inclusive este cidadão que vos fala aqui, acreditou. Ninguém está falando em garantia da lei e da ordem para prender autoridades. Não, garantia da lei e da ordem para restabelecer a lei e a ordem social. As pessoas estavam nas ruas. Então, assim, ó, poderia fazer isso? Poderia. Quis comprar essa briga? Não. Resolveu negociar. E agora está sofrendo as consequências desta negociata que ele fez. Como você disse, cada cachorro que se lamba, né? É esse essa postura que o Bolsonaro tomou todo esse tempo. Tela comigo. Quantos presos a gente já viu aqui no Brasil? Presos políticos, né? Teve o Bob Jeff, Daniel Silveira, teve humorista que teve mandado de prisão, jornalista. Me recordo muito bem do jornalista Alan dos Santos, que quando foi expedido aquele mandado de prisão em 2021, o Bolsonaro até foi indagado no programa Pânico pela Ana Paula Henke. Eu me recordo até hoje, eu estava dirigindo, pegando a estrada para viajar. Estava lá ouvindo o Pânico e Ana Paula Henke o questionou. Ele pulou do barco, para variar, né? Enquanto presidente, ele disse assim mais uma vez: cada cachorro que lamba a sua... o que eu falei sexta-feira aqui no programa, segunda-feira. Ele falou isso do Alan dos Santos, de outras pessoas. Pergunta que faço a você, meu querido Pablo Sonati: quantas pessoas o Bolsonaro organizou a sua militância? Quantas pessoas presas que o Bolsonaro organizou a militância para continuar defendendo, lembrando, falando ou pelo menos orando? Pablo Sonati. Como você disse, cada cachorro que se lamba, né? É essa postura que o Bolsonaro tomou todo esse tempo. Não sei, vou ser muito sincero para vocês, eu trabalho com a verdade e tento ser assim. Vamos dar a dúvida de que Bolsonaro não tenha mantido contato com essas pessoas para não se complicar mais. Vamos dar, eu acredito que não, viu, gente? Mas vamos dar o direito da dúvida. Ele pediu o seguinte: não esqueçam de mim, continuem lutando. Eu vou dizer, eu acho que o povo vai continuar lutando enquanto o nome do Bolsonaro trazer votos para essas pessoas. Conforme o Bolsonaro for sendo esquecido e conforme as pessoas foram vendo que ele realmente errou muito, foi frouxo, né? Foi frouxo o modo de se comportar. Eu acho que as pessoas vão esquecendo ele, porque é o que vai acontecer. Eu acho que todos os outros presos não foram, de certa forma, esquecidos, porque o Bolsonaro ainda era o pilar do bolsonarismo, ele é o bolsonarismo. Então ele está ali, e o cabo eleitoral muito forte. Mas o Bolsonaro preso, talvez, provavelmente, né, sem redes sociais, conforme ele for perdendo as forças, for se mostrando uma pessoa fraca, e daí pode ser que ele seja esquecido. Não por todos, mas muitos podem esquecer ele sim, principalmente no meio político. Políticos só estão com o Bolsonaro porque ele traz votos. Caso contrário, Bolsonaro, você está no meio de cobras e você devia ter entendido isso. Só voltando na última pauta, em Bolsonaro concorrer e ser o próximo presidente, que a gente tem que entender sobre esse julgamento, tudo que está acontecendo, gente. Vamos lá, vamos fazer um contorcionismo aqui sobre o Bolsonaro ser presidente em 2026, o Timóteo. Vamos supor que a carta na manga do Pitoli seja o Nunes Marques e o André Mendonça no Tribunal Eleitoral. Serão presidentes, presidente e vice. Vamos supor que numa canetada eles põem em votação, vai precisar de 4 votos, são 7, então vou precisar de 4 de 7, então nós teremos o voto do Nunes Marques, do André Mendonça e, sei lá, do Fux, não sei. Vai precisar de mais um, mas vamos supor que ele consiga esses 4 votos. Daí, mesmo preso, ele pode falar que vai concorrer. Vamos supor que o Bolsonaro vença em 2026. Todo mundo vai ficar, viva, legal. Peraí, gente. Agora que o Alexandre de Moraes entra. Agora que o STF entra. Mesmo que o Bolsonaro vença em 2026.
com tudo que aconteceu, com a postura que ele tomou, ele vai ser um presidente totalmente, agora claramente, do sistema. Então, muitas pessoas, eu estou vendo aqui, o Bolsonaro falou que ele será o próximo presidente. A Júlia Zanata comentou isso assim, né, feliz. Mesmo que ele seja o próximo presidente. Eu não duvido, sabe por quê? Porque, como disse o Ciro Gomes, no Brasil a lei pode acontecer qualquer coisa, gente. Sinceramente, pode acontecer qualquer coisa no Brasil. O Lula tá solto, todo mundo tá solto do Lava Jato. Então não existe lei. Se o sistema permitir, quiser, o Bolsonaro, presidente de 2026, coloca um monte de gente lá do sistema, entrega cargos, etc. Eu quero falar com o bolsonarista. Você acha que se o Bolsonaro for o próximo presidente, ele vai ser um presidente contra o sistema? Aí ele vai ser muito pior do que foi no primeiro. Se no primeiro ele já pôs um monte de esquerdista, num segundo governo ele seria só o poste. Poste mesmo, não mandaria em nada, como aconteceu no primeiro. E ainda por cima, qual que é a desculpa que teriam de votar no Bolsonaro? Que ele vai lutar contra o sistema. Tem que ser pensado nisso, sobre esse julgamento. Enfim. Eu não sei, ô Pablo, você ouviu ontem ele falando assim, isso aqui é o inferno, ser presidente? Ele disse assim, Mauro Moraes, não sei se o Saldanha também ouviu. Olha, eu cheguei e fui para um lugar, para um quarto, sei lá, botei a mão na cabeça e falei, o que eu fiz para merecer isso, ser presidente? Ô Pablo, ouvinte, o cara tá falando que quer ser presidente. Você entende uma coisa dessa? Diga, Pablo. Eu tenho um amigo que ele trabalhava na roça e ele tinha um filho. Ele falava o seguinte, você vai estudar porque você não vai trabalhar na roça que nem eu. Entendeu? O Bolsonaro é o contrário. Ele fala que é o inferno, mas a família inteira na política. Até o doidinho lá, que vai acabar com o sistema de Balneário Camboriú. Entendeu? Então, é mentira, gente. O povo não acredita. Como que acredita em um troço desse, Timóteo? Você viu esse trecho? Eu falei, o cara tá reclamando tanto. Tá fazendo pré-campanha pra nada, porque não vai ficar nem elegível, né? Tá fazendo aí amizade mais uma vez, mostrando que quer parceria com o sistema. Você vota num cara desse, mesmo ele elegível, o Bolsonaro é elegível, você votaria num cara desses aí de verdade, ouvinte? Eu pergunto pra você. Mostrando que quer fazer as pazes, não mostrou até agora que assumiu os erros cometidos, que se aliou à esquerda, que deu tudo pra eles, não teve nada em troca. Ele está repetindo, ele está ratificando que vai repetir tudo se for presidente da República, mais uma vez. E diz que vai ter uma relação melhor com o STF, se for presidente novamente. Aí o cara que vota no Bolsonaro, que quer fazer campanha, Bolsonaro merece um troféu de imbecil. Meu querido Felipe Saldanha, são 9h31. Bolsonaro tá dizendo para não o esquecerem na cadeia. Saldanha. Eu acho que os apoiadores, os mais próximos, de fato não vão esquecer o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Só que ele não tem uma militância como tem o Lula, como tem o PT, uma militância organizada. Então, aquele movimento que foi feito na Polícia Federal lá em Curitiba, em razão do Lula estar preso, eu não acredito que vá se repetir no que se refere ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Por duas razões. Uma, não existe essa militância organizada como tem o PT. E a segunda é uma pergunta que eu faço. Em algum momento, os filhos do ex-presidente ou o ex-presidente organizou alguma manifestação em frente a uma penitenciária, em razão da prisão do Daniel Silveira, ou alguma coisa assim, ou eles foram virando as costas para essas pessoas que foram sendo presas? Então, quando você exige lealdade dos outros, você minimamente tem que estar sendo leal àqueles que você está a exigir lealdade. Então é óbvio que fica uma situação mais complicada para o ex-presidente. Ele acredita ele, que vai ter o tratamento que o Lula teve. Eu não sei, eu não acredito que ele tenha esse mesmo tratamento que o Lula teve. Eu acho até que ele vai ter um tratamento parecido com o que teve o Cabral. E eu acho que por ser militar da reserva, eu acho que ele tem garantida a prisão em algum batalhão do Exército, alguma coisa assim. Isso poderia até ser depois analisado com mais
com mais calma, buscar essas informações. Então, se a prisão dele acontecer, eu duvido que vá ter uma mobilização, né? Duvido muito que isso aconteça, Timóteo. Eu concordo totalmente com você. Eu falei até no início do programa, muita gente fica repetindo esse negócio. O Brasil vai parar, que a gente vai... Não é nada. O Brasil já fica 2 dias aí, o pessoal muito preocupado, revoltado, mas vai acontecer exatamente a mesma coisa como aconteceu com o Daniel Silveira, que a gente ficou uma semana aqui falando, depois nós mesmos aqui, a gente acabou esquecendo, nos esquecendo da pauta e acabou, a vida que segue. E tem um detalhe, né, Timóteo? É óbvio que a gente não torce pela prisão de absolutamente ninguém, de forma... Claro. Através de um processo que é um processo político, perseguição pura, não há respeito ao ordenamento processual. Então, óbvio que a gente não está torcendo aqui. As pessoas têm que entender que a gente faz as análises aqui por 2 razões, uma questão política e a outra questão jurídica. A questão jurídica a gente concorda plenamente com absolutamente todo mundo, isso é inaceitável. Prisão do Daniel Silveira, prisão da Carla Zambelli, isso tudo é inaceitável. Cassação da Carla Zambelli, que o Hugo Mota agora voltou atrás, depois de um bom discurso do menino lá, André Fernandes. Do André Fernandes, obrigado. Deputado federal André Fernandes, olha, vamos respeitar a Constituição, vamos respeitar o regimento interno do Congresso, vamos respeitar o Congresso, vamos colocar a Carla Zambelli aqui no plenário para a gente discutir se ela deve ou não perder o mandato. Não é porque o juiz determinou a cassação que a Constituição, o regimento interno vai ser apagado aqui do mapa. Não é assim que funciona. Então, assim, a gente não torce por isso, é óbvio que não. Eu não tenho nada pessoal contra o ex-presidente da República. E quando eu falo isso, algumas pessoas dizem assim, deveria ter, porque as coisas que ele deixou de fazer te prejudica a tua família, prejudica o teu futuro. Mas eu, sinceramente, não tenho nada pessoal contra o ex-presidente da República. Só acho que ele pode ter feito muito mais do que fez em razão do sistema de processo, em razão do processo de escolha popular. Ele tinha povo na rua, tinha muita gente pedindo uma pauta bem específica e ele poderia ter feito algo nesse sentido. E teria que ter sido antes. Depois que você participa do processo, legitima o processo, você não pode ficar questionando. Você aceitou jogar o jogo dentro das regras do seu inimigo. Ele está aceitando jogar o jogo deste processo dentro das regras do inimigo dele, que não são as regras das 4 linhas. Então, o resultado vai chorar para quem? Depois que o resultado sair. Então é uma situação bem complicada, Timóteo. Exatamente. Quem falou isso, em entrevista à Jovem Pan, não sei se você assistiu, Saldanha, foi o Evandro Pontes. O professor, foi em dezembro, foi na época ainda que os caras ainda estavam lá cobrindo o pós-eleição, o quartel. Eu também não assisto, mas eu vi, porque o Evandro Pontes participou e ele falou exatamente isso. O Bolsonaro vai reclamar do que agora? Ele aceitou jogar o jogo. Ele, inclusive, defendeu os equipamentos eletrônicos. Eu me recordo, Saldanha, que uma semana inteira, que foi 2021, não me recordo, foi 22 ou 21, acho que foi 21, que estava aquele negócio para ser votado, voto impresso auditável, e eu estava aqui criticando a falta de articulação, de envolvimento, de militância de muitos deputados federais em relação ao voto impresso auditável. Olha que naquela época o Eduardo frequentemente aparecia aqui na Brada, o Eduardo Bolsonaro, e eu fiz um questionamento, o Eduardo está nos Estados Unidos nesse momento, Eduardo, volta para o Brasil, a gente precisa articular a aprovação desse voto impresso auditável na Câmara. Aí ele estava nos Estados Unidos, fez um vídeo que votou através do aplicativo da Câmara, foi um fiasco a votação, foi reprovado, não passou. E no outro dia, o Bolsonaro de manhã, lá no Cercadinho, ao vivo aqui, nesse mesmo horário do Brado Jornal, a gente colocou a gravação, porque não podia transmitir ao vivo, era um canal que fazia aquele negócio, a gente colocou logo depois, ele dizendo de manhã, numa terça-feira, olha, confie, os militares estarão de olho aí no sistema eletrônico, então dá para confiar. Ele disse um negócio completamente diferente no dia anterior. Nas semanas anteriores, ele estava dizendo exatamente, não, precisamos aprovar o voto impresso. Não houve uma mobilização. O negócio do voto impresso auditável, o PL, foi sabotado, boicotado pelo sistema, pelo Centrão, inclusive. O governo acatou isso, não fez absolutamente nada, e no outro dia ele já estava falando, não, esquece isso.
urna eletrônica, os militares estarão de olho, babá. Ele foi para o processo desse jeito, assumindo todas as consequências, foi dizendo para todo mundo, Ciro Nogueira fez tic-tac no Twitter, olha, eu tenho aqui informação de, como é o nome daquelas pesquisas internas, dos tradings, que chama, não, que nós temos, o Bolsonaro vai ganhar, no primeiro turno e tal, aquele negócio. Lembra disso, Saldanha? Ele aceitou jogar esse jogo para depois ficar agora chorando, falando óbvio pra gente, que muitas vezes o Bolsonaro parece até comentarista de obviedades, deveria mandar um currículo para a Revista Oeste, para trabalhar lá. É verdade, porque ele fala só obviedade, ele fica falando que economizou, você viu ontem lá no depoimento na STF, eu economizei. Poxa, Bolsonaro, que você tivesse gasto todo o dinheiro lá do pagador de impostos, lá deixado, sabe, o aquecimento ligado 24 horas, 7 dias por semana, e que tivesse botado para quebrar em cima dos seus algozes. Agora, é a mesma coisa, Saldanha. Não, mas, Timóteo, eu até entendo, a gente tá com um espírito até meio que de vingança, assim, a gente não aceita mais isso, né? Mas ele não precisaria nem botar para quebrar em cima dos seus algozes, em cima dos seus inimigos políticos, bastaria ele atender à vontade popular que foi, por 2 oportunidades, representada no Congresso Nacional, voto impresso, escrutínio público, e ele buscar isso. Vai buscar através de uma garantia da lei da ordem? Que busque através de uma garantia da lei da ordem. Ele tinha povo na rua para isso. Ele que convocasse a população com esta pauta bem definida. Isso poderia ser feito. Ninguém está pedindo golpe. Ora, você faz uma garantia da lei da ordem, inclui o voto auditável para respeitar a Constituição Federal, o escrutínio público, né, o ato administrativo de apurar o voto tem que ser público, princípio da publicidade, artigo 37 da Constituição Federal. Ora, nós estamos respeitando a Constituição, chama comissões internacionais para participar do processo, abre para o mundo. O que está acontecendo no Brasil hoje? Está centralizado. Está centralizado em um único órgão, que é um órgão administrativo, que não é um órgão jurídico, não é um órgão executivo, não é um órgão legislativo, não é um órgão administrativo. E esse órgão administrativo está comandando o processo eleitoral sem ouvir a população brasileira. Então ele tinha condições de fazer isso. Ninguém está falando em garantia da lei da ordem para prender autoridades. Não, garantia da lei da ordem para restabelecer a lei e a ordem social. As pessoas estavam nas ruas. Então, assim, poderia fazer isso? Poderia. Quis comprar essa briga? Não. Resolveu negociar. E agora está sofrendo as consequências desta negociata que ele fez, inclusive com a cartinha no dia 9, né? No dia 9 de setembro de 2021, a cartinha do Michel Temer. Então, isso tudo a gente viu, todo este processo, Timóteo. Eu faço uma crítica a este processo de escolha popular, porque eu não consigo mais me ver representado por ele. Então, o que eu faço? Qual é a minha ideia? Eu não participo, eu não concordo com esse processo. Eu não estou questionando, Timóteo, Pablo, eu não estou questionando a maquininha lá, a maquininha caça-níquel. Não é isso que eu estou questionando. Se ela conta errado, se ela conta certo, isso aí não me interessa. Isso é uma questão de informática, uma questão que não me atende. Eu quero, como cidadão, ter a possibilidade de participar da tal festa da democracia. Eu quero ser, como cidadão, eu quero novamente que este poder de apuração do voto seja pulverizado no país, não mais centralizado. Só que isso agora está ficando cada vez mais difícil de se falar, porque isso é golpe, isso é atentado contra o Estado de Direito, isso é atentado contra uma instituição, ou seja, as pessoas estão normalizando a censura, e um órgão que não tem legitimidade popular absolutamente nada, passando por cima da vontade do povo. Saldanha, os sinais foram dados, viu? Com certeza. Os sinais foram dados em 2019, porque eu sou de Salvador. Você é advogado, né, Saldanha? Eu aqui conheço muitos advogados, eu não sou advogado. Quando foi escolhido o Aras, eu conheço muita gente aqui na capital baiana. E o Aras é amigo bastante influente de gente ligada ao PT. Não vou nem dizer à esquerda. Ligado a muita gente. Quando o Aras foi escolhido, eu achei que a gente teria alguma coisa muito grande em troca. Uma vantagem, um movimento conservador e não sei o quê. Inclusive, eu fui acreditando
nessa narrativa até acho que 2021. Que depois fui vendo mesmo, Bolsonaro se rendendo ao sistema. Então o Aras foi colocado como PGR, braço direito, como já me relataram, do Zé Dirceu, de Jacques Wagner, do judiciário aqui baiano, quem conhece sabe, do seu elo forte com a esquerda. O Aras foi colocado. Você acha mesmo que o Bolsonaro teria coragem para convocar uma GLO, como você disse, para garantir o que você já explicou, não vou repetir? O Bolsonaro teria coragem de garantir, inclusive, que outras pessoas estivessem na cadeia? Então, os sinais foram dados há muito tempo. O problema é que muita gente, inclusive este cidadão que vos fala aqui, acreditou. Pensei que tinha uma estratégia, que tinha alguma coisa, que ganharíamos algo em troca nesse negócio todo aí, o meu querido Saldanha. Ô, Timóteo, olha só, tu vê, o próprio ex-presidente da República, no seu depoimento ontem no Supremo Tribunal Federal, ele fala sobre os manifestantes que estavam em frente aos quartéis do Exército, principalmente lá em Brasília. E ele disse, ele não, de forma a generalizar, não sei se dá para identificar dessa forma, mas ele fala, são uns malucos, estão pedindo intervenção militar e tal. Ora, eu sempre defendi, Timóteo, que as pessoas são livres para pedir aquilo que elas quiserem. O cidadão, por mais que não tenha conhecimento técnico, jurídico sobre alguma coisa, ele não pode ser censurado em suas opiniões, seu pensamento, aquilo que ele deseja. É que nem eu vir aqui e defender que a gente vá para a Lua. Todo mundo vai achar que eu vou para a Lua por causa disso? Eu vou para a Lua, vou pegar meu carro aqui e vou para a Lua. As pessoas vão acreditar que eu vou para a Lua? Não, né? Então, assim, as pessoas podem pedir o que elas bem entenderem. Eu sempre defendi as pessoas que pediu intervenção militar. Muitas dessas pessoas, Timóteo, são pessoas que viveram o regime militar, que são saudosistas do regime militar, de uma Constituição diferente, não é essa mesma Constituição de hoje. E a gente tem que ter respeito por essas pessoas. A gente tem que olhar para o Brasil de ontem, o Brasil do passado, e ver o que essas pessoas viveram. Elas viveram em casas que não tinha cerca, que não tinha muro, que não se parecia com presídio, Timóteo. Hoje, as pessoas se acostumaram a viver num grande favelão. As pessoas se acostumaram a viver em casas que parecem presídios. É cerca elétrica, é arame farpado, é grade alta. Então eu tenho o maior respeito por essas pessoas que pedem intervenção militar, porque elas viveram um regime militar e para elas andavam livremente nas ruas, andavam tranquilas à noite, tinha criminalidade, tinha, mas o criminoso era punido, não tinha arrego para bandido, para vagabundo. Então, ou seja, a gente precisa entender o porquê dessas pessoas estarem falando em intervenção militar. Você tratar essas pessoas como se elas fossem simplesmente pessoas estúpidas, eu acho um desrespeito. Então, eu acredito sempre que, por mais que você tenha uma opinião que você não goste, a liberdade ela é fundamental para que você possa contrapor aquela outra opinião. Então eu defendo isso. E quando o Bolsonaro fala que essas pessoas são malucas, pedindo intervenção militar, isso até me causa estranheza, porque dentro desse processo todo, o que também se discute muito é o fato de que ele, como presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas, convocou os seus comandantes de força para discutir o quê? Intervenção militar, garantia da lei e da ordem, porque decreto de estado de sítio. Ele discutiu isso. Isso o que é se não intervenção militar? É um meio de intervenção militar. Então a gente vê ele chamando as pessoas de estúpida no mesmo ponto que ele não nega que conversou com seus comandantes de força sobre esse tipo de assunto. Então não é coisa de estúpido. Isso significa, quando eu vejo uma pessoa, Timóteo, desculpa me alongar aqui, Pablo. Pode falar, não, pode falar. Quando eu vejo uma pessoa pedindo intervenção militar, eu vejo ela buscando uma última boia de salvação. A pessoa já não acredita mais nos pilares da República, na tripartição de poderes, ela não consegue mais identificar nas instituições que a representem. Então essa sociedade, essa parte da sociedade busca uma outra instituição que ainda gozava de muito prestígio perante a opinião pública, que era o Exército Brasileiro, até, claro, o dia 9 de janeiro, e principalmente depois da confissão do general Dutra, lá na Câmara Distrital em Brasília, em que ele fala, nós chegamos lá
cercamos aquelas pessoas e aquelas pessoas foram dormir tranquilas porque elas acreditaram que nós estávamos ali para protegê-las. Só que na realidade nós estávamos cercando elas para auxiliar na prisão delas no dia seguinte, entre 8 e 9 de janeiro. Ou seja, quando o general fala daquela forma, com aquele orgulho todo, a sociedade viu assim, nem mais o exército brasileiro é confiável. Então as instituições estão, Timóteo, apodrecidas. E não é a corrupção moral, a corrupção financeira, econômica, o grande problema do Brasil hoje. É a corrupção moral. Instituição pública tem que servir ao público. Funcionário público é funcionário do público. Não é uma casta, uma elite intocável, que não pode receber críticas, que não pode ser questionada. Ele é um funcionário do povo, funcionário público, tem que servir ao público. Então, se o sujeito hoje vai numa instituição pública e chega lá, não é bem tratado. O funcionário trata mal o povo. Nem para fazer o seu serviço mais básico há um tratamento decente ao povo. Ou seja, se distorceu absolutamente tudo. É como se você chegasse a uma instituição pública e se tornasse um aposentado, uma garantia de que não precisa mais fazer absolutamente nada, venci na vida. Então, assim, falta um pouco dessa nossa mudança de mentalidade como nação, como sociedade. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.